Carl Rogers nasceu em 8 de janeiro de 1902 e morreu em 4 de fevereiro de 1987. Foi um psicólogo americano que fundamentava-se na psicologia humanista e tinha a abordagem centrada na pessoa. Rogers acreditava na relação terapeuta-paciente baseada na confiança mútua, para que o paciente encontre sozinho a saída para o seu problema. Carl Rogers acreditava em 3 pilares da relação terapeuta-paciente: a consideração positiva incondicional, a empatia e a congruência. A consideração positiva incondicional se baseava na aceitação da pessoa como ela é. A empatia em colocar-se no lugar do paciente para que ele possa desenvolver o sentimento de estar sendo entendido. E a congruência que se baseia nas reflexões e conclusões sobre si mesmo. Os 3 pilares de Rogers constituem as condições necessárias e suficientes para o crescimento humano e devem, da mesma forma, estar presentes nas relações de ensino, amizade e da vida familiar. Carl Rogers, em seu livro Tornar-se Pessoa, oferece uma introdução bem ampla sobre o entendimento de ser humano em crescimento pessoal, tratando-se de uma obra de referência na psicologia humanista e na abordagem centrada na pessoa. No livro, no capítulo 6, é abordado o que significa tornar-se pessoa. Ao longo do capítulo, entende-se que Carl Rogers dedicou-se a observar o processo pelo qual o indivíduo cresce e se modifica numa relação terapêutica. A busca central de ser e se tornar a si mesmo. Desse modo, Rogers cita que o indivíduo tem essa necessidade de tornar-se e ser si mesmo. Ao falar de tornar-se pessoa ao longo do processo terapêutico, um dos objetivos é compreender como a pessoa se sente em seu mundo interior, fazer com que ela se aceite como ela é e seja livre. A liberdade para Rogers leva com que a pessoa seja cada vez mais ela mesma. Sendo assim, começa a derrubar as falsas frentes, ou as máscaras, ou os papéis, com as quais encarou a vida inteira e a sociedade impõe a ela. Quando o indivíduo passa a perceber o quanto a sua vida é guiada por aquilo que pensa que ele deve ser e não por aquilo que é a partir da vivência que a mesma tem a descoberta do elemento do eu. A partir do momento que o indivíduo começa a se tornar mais consciente de si, ele tem consciência do que é externo também, sobre a solidão e tornar-se si mesmo. É abordado no capítulo 3 a temática Rogers e o tornar-se pessoa, solidão e autenticidade. Na autenticidade, logo o indivíduo torna-se responsável por seus atos. Na liberdade de tornar-se si mesmo, o indivíduo está aberto para aquilo que provém da experiência vivida. Tornar-se pessoa é exercer sua própria máscara, ser si mesmo. Por fim, Rogers sustenta que a pessoa plena confia mais no organismo do que na consciência tão somente. O ser pessoa para Rogers é ser organísmico, espécie de unidade entre todas as diferentes dimensões que perfazem o humano. A vida plena é a vivência congruente, o máximo possível do organismo consigo mesmo. E se o ser humano não é uma unidade completa, ele tende a este estado, mesmo desconfiando que seu vir a ser nunca está dado. Segundo o pensamento de Rogers, está na essência do humano continuar indo à frente e, na medida do possível, tornar-se pessoa. Processo terapêutico. Rogers, ao acompanhar seus clientes, tinha a impressão que, apesar de cada um ter sua individualidade, no final todos estavam levantando a mesma questão. Todos tinham uma busca central de ser e de se tornar a si mesmo. Desse modo, Rogers cita que o indivíduo tem essa necessidade de tornar-se a ser si mesmo. Ao falar de tornar-se pessoa ao longo do processo terapêutico,
o objetivo de compreender como a pessoa se sente com seu mundo interior, fazer com que ela se aceite como é e seja livre. A liberdade para Rogers leva com que a pessoa seja cada vez ela mesma. Sendo assim, começa a derrubar as falsas frentes, ou as máscaras, ou os papéis, com as quais encarou a vida e a sociedade impõe a ela. Esse processo se dá na vivência, e esse indivíduo passa a perceber o quanto sua vida é guiada por aquilo que pensa que ele deveria ser, e não por aquilo que é. É a partir da vivência que a pessoa tem a descoberta do elemento do eu. A partir do momento que o indivíduo começa a se tornar mais consciente de si, ele tem consciência do que é externo também. Então, ser pessoa para Roger era esculpir a própria máscara, que mostraria a própria personalidade e caráter. Por último, essa pessoa descobriria que seu organismo é um meio confiável de chegar ao comportamento mais satisfatório em cada situação existencial. Ao defender o organismo ou a pessoa como digna de confiança, Roger reforça a ideia de que este foco de avaliação interna do humano é o mais seguro como balança para pesar as próprias escolhas. Tomado em conjunto, este humano que funciona de modo pleno vive aberto para si mesmo com todos os seus sentimentos, pensamentos e ações possíveis, provenientes de sua experiência.